Abra a palavra de Deus em Efésios 4, a partir do verso 17. Efésios 4, 17. Cara, se você não trouxe a Bíblia aí, os meninos vão colocar no telão. Acompanha pelo telão. Amém? Efésios 4, 17 e 24. Vou começar lendo, depois vocês, quando der certo ali no telão, vão acompanhando. Diz assim, o seguinte, a palavra de Deus: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu queria ler mais uma vez com vocês, do verso 22 ao 24, em mais duas traduções. Na NVI diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E a versão NVT diz o seguinte: livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. O Senhor falou muito ao meu coração esses dias, sobre muitas vezes a gente quer viver algo novo, a gente quer que em nossa vida algo novo aconteça, mas simplesmente todas as vezes que a gente tenta fazer, todas as vezes que a gente deseja fazer, todas as vezes que a gente pensa, agora vai, parece que as mesmas coisas vão acontecendo. E sabe, todos os anos a gente se enche de esperança, se enche de fé, se enche de desejo de que o próximo ano seja ainda melhor do que o ano que passou. E é claro, todos os anos a gente tem que pensar da mesma forma: o ano que passou foi bom, mas o próximo ano vai ser melhor. E a gente costuma dizer feliz ano novo, adeus ano velho. É uma frase que está incorporada à nossa cultura. Em todos os lugares que você vai, todo canal que você liga de televisão, tem alguém cantando, tem alguém falando feliz ano novo, adeus ano velho. Isso porque as pessoas olham o ano novo como uma nova oportunidade de todas as coisas que deram errado no ano passado derem certo agora. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Deus foi ministrando ao meu coração. A gente diz isso com essa esperança de que as coisas ruins que aconteceram no ano passado não vão acontecer, mas a verdade é que se não tomarmos atitudes diferentes, eu e você não teremos um ano novo diferente. Se nós tivermos o mesmo tipo de atitude, se nós tivermos o mesmo nível de ação, nós teremos o mesmo nível de resultado. É óbvio, será um ano novo com o mesmo eu das coisas velhas. Um novo ano, mas o mesmo eu e as mesmas coisas velhas. E eu quero te perguntar hoje, e o Senhor tem ministrado isso no meu coração: qual é o seu status? Como assim, pastor? Qual é o seu status? Antigamente, as pessoas usavam Facebook, não sei se vocês conhecem, lembram? Bem antigamente, assim,
tem uma ferramenta lá, Facebook, vocês lembram disso? Alguém ainda usa Facebook? Júnior, eu vou orar por você, amém? Eu espero que você use só para dar, tipo assim, você baixa um aplicativo, aí aparece, entrar com o Facebook. É para isso que o Facebook serve hoje, amém? É ou não é verdade? É isso aí, a Rani falou, é isso aí. Por isso eu nunca desativei o meu Facebook. E eu nem sei qual que é o meu status lá, o que é escrito. E no Instagram a gente não tem status mais, tem um negócio chamado biografia, né? Aí você posta um negócio legal e fala, link lá na bio, porque a gente não tem seguidor para, né, fazer o swipe. Eu acho que é o sonho de todo mundo, ter seguidor no Instagram, só para falar, arrasta aí para cima. É ou não é? Mas não, a gente tem que ficar lá, vai lá na minha bio. Aí você vai ler a bio da pessoa e fala, cristã, amém? Glória a Deus. Fala, filha do Deus vivo. E o que eu quero perguntar para vocês é, cara, realmente nós somos isso que a gente tem colocado na nossa biografia? Realmente nós somos o que o nosso status diz que nós somos? Sabe por quê? Porque é legal ser cristão hoje. Todo mundo acha bacana, poxa, ser cristão é maneiro, é massa. Eu lembro que a gente estava contratando uma pessoa para trabalhar aqui na igreja, na área de comunicação, um tempo atrás, e a gente foi fazer uma entrevista, e para a gente aqui é muito importante para que trabalhe na igreja, seja uma pessoa o quê? Cristã de fato, né? Aí a gente foi, uma das coisas que a gente pediu, já que ela ia trabalhar em redes sociais, em comunicação, falei, qual que é a sua rede social? E aí a gente foi ler a biografia dela, estava lá cristã e taurina, eu não entendi o que significava aquilo, né? Mas, cara, já reparou que para muitas pessoas, o cristão ou cristã, hoje em dia é só mais uma frase no nosso status, é só mais uma frase na nossa biografia, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu sou filho do Deus vivo, sendo que na primazia de todas as coisas, no primeiro lugar das nossas vidas, as pessoas deveriam olhar para nós e falar, nem precisava ter escrito, falar, cara, ali é um cristão de verdade. Mas na verdade, quando as pessoas olham para você, talvez, para você não, para ninguém aqui, amém? Mas para uma pessoa taurina, e olha para aquela pessoa e fala assim, essa pessoa é isso e aquilo. Cara, um dia desse eu estava na reunião que teve aqui em Brasília, do Descende, e tinha vários pastores, e um dos pastores que estavam lá, ele simplesmente falou, hoje infelizmente a juventude cristã do Brasil, ela não quer apenas ser crente, ela quer ser isso, aquilo e ser cristã, ser crente. É mais um adereço, é mais uma qualidade, é mais uma coisa, não é mais o que nos define mais. Infelizmente, mas eu estou falando isso para te alertar, porque nós temos que mudar essa realidade. Sabe por quê? Porque ser cristão, dizer que é cristão hoje no Brasil, em Brasília, é muito legal. Mas se isso for apenas um status, se isso for apenas uma coisa que você está hoje, eu quero te dizer, se você hoje está um cristão, talvez você nunca tenha se tornado um cristão de verdade, porque o ser cristão não é um estado. Infelizmente hoje a gente vê que pessoas dizem estar na verdade, se converteram à verdade, mas dizem assim, o seguinte, hoje eu sou cristã, mas eu já tive outras religiões, e para mim toda forma de amor vale a pena, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Cara, essa pessoa ainda não entendeu o que é o evangelho. Ela não entendeu que ainda para que nós vivamos a vida que Cristo tem para nós temos que morrer para a nossa própria vida. Não é uma questão de um status, mas é uma questão de estilo de vida. Quem está um cristão nunca foi um cristão de fato. É preciso mudança real de vida, é preciso arrependimento genuíno. Nós somos batistas, tá legal? Então a gente crê que uma pessoa, quando ela se arrepende, ela deve descer as águas batismais, e quando ela se batiza, ela está dizendo ao mundo, cara, essa pessoa que se arrependeu,
é uma pessoa nascida de novo. Mas sabe o que eu quero te falar? Um homem que não se arrependeu genuinamente e desce as águas batismais é apenas um pecador molhado. Deu para entender isso? Aquele que realmente se arrepende e vai lá, se batiza, ele está falando para o mundo: ei, eu morri para a vida que eu tinha antes, agora estou vivendo para a vida que Deus tem para mim. Mas há uma pessoa que chega e não se arrependeu genuinamente, é apenas um pecador molhado quando passa por um batismo. Não muda de vida, simplesmente muda de status. Ele estava seco, agora ele é molhado. Ele era um pecador seco, agora ele é um pecador molhado. Ele era uma pessoa não cristã e agora ele diz que é um cristão talvez não praticante. Não pode ser assim. Cristianismo tem que envolver mudança de vida. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou pregando sobre isso? Sabe por quê? Porque todos os anos a gente atende pessoas e mais pessoas, a gente vê pessoas e mais pessoas dizendo: pastor, eu queria que fosse tão diferente para mim, eu queria que fosse tão, as coisas acontecessem ao contrário. Talvez o cristianismo ainda não tenha sido entendido na maneira como ele deveria ser entendido. Paulo diz nesse texto, o apóstolo está dizendo à igreja de Éfeso para que eles não vivam na dissolução que há no meio dos gentios, no pecado que havia no meio deles, e que agora, tendo ouvido a mensagem de Cristo, cada cristão possa se despir do velho homem, ou seja, abandonar as velhas práticas, as práticas do pecado, e renovar a sua mente e se revestir do novo homem que é segundo Deus, que não é mais segundo Adão, não é mais segundo o pecado, mas é nascido segundo Deus. E para nós termos hoje um ano diferente do que nós tivemos no passado, nós temos que avaliar a nossa vida em todas as áreas e seguir esses 3 passos que o apóstolo Paulo tem falado nesse texto de Efésios 4. Quais são esses 3 passos, pastor? Se despojar, se despir do velho homem, renovar a mente e se revestir do novo homem. E eu queria falar sobre essas 3 palavras e pregar rapidamente para vocês. A primeira palavra, a primeira coisa que eu e você devemos fazer, ao analisar as nossas vidas, nós devemos despojar do velho homem. Essa palavra despojar significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. Nessas frases colocadas aqui por Paulo, está simplesmente, literalmente dizendo, se despir. É como se nós antes de Cristo tivéssemos uma capa, tivéssemos uma roupa, nós fomos revestidos desse velho homem. Simplesmente hoje a gente tem que tirar todas estas capas e nos abrir para o que Deus tem para as nossas vidas. Se despojar é abandonar as obras das trevas. Repita comigo: se despojar é abandonar as obras das trevas. Romanos 13:12 diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É algo prático, você tem que entender que é algo prático, é ser guiado por Deus e enxergar em cada área da nossa vida se há algum pecado que nós devemos mudar, se há alguma área que nós devemos ter atitudes práticas para trazer mudança em nossos corações. O próprio Paulo, depois que ele diz essas palavras, nos próximos versos, lá de 25 a 31, ele fala sobre algumas mudanças que algumas pessoas têm que tomar. Diz assim, a partir do verso 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que
acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Paulo estava virando para a igreja de Éfeso e estava dizendo o seguinte: cara, vocês querem realmente seguir a Cristo? Vocês têm realmente ouvido a verdade? A verdade tem realmente habitado dentro de vocês? Então, pare de fazer as coisas que vocês faziam antes. Pare de fazer as coisas que os gentios ao redor de vocês estão fazendo e dissuadindo vocês a fazer. E isso é o que eu e você devemos fazer: olhar para as nossas vidas e falar: Deus, o que eu não tenho que fazer? O que está errado em mim? O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? Eu estou falando várias e várias vezes sobre status, e é isso que acontece quando a pessoa muda o status, ela não muda de vida. Muita gente tem vindo para o Evangelho, vindo para a igreja e simplesmente mudado de não cristão para cristão apenas na nomenclatura, e não tem deixado nenhum tipo de obra para trás. Mas eu e você não, necessariamente a gente tem que olhar para as áreas que a gente precisa mudar e ir lá e fazer a coisa certa. Paulo ainda fala mais uma vez sobre despir no velho homem, em Colossenses 3,8, que diz o seguinte: agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Apóstolo Tiago também diz em Tiago 1,21: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Como Pedro também diz em 1 Pedro 2,1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Para que a gente viva o novo em nossas vidas, a gente tem que necessariamente dizer adeus ao velho. Para viver o novo genuinamente na nossa vida, não tem como a gente levar as coisas velhas conosco. Simplesmente a gente tem que dizer como Paulo, que disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Paulo foi um homem que antes de cair em encontro com Deus ali no caminho de Damasco, ele era um homem que perseguia cristãos, era um homem que consentia com a morte de cristãos, era um homem que chegou a matar cristãos. Era um homem que era o terror do povo cristão. Mas depois de vir a Cristo, depois de entender todo esse processo, depois de entender que ele tinha que se despojar, mudar de mente e se revestir do novo homem, ele olha para trás e fala: ei, como eu esqueci de todas as coisas que passaram, você também tem que esquecer. Como eu esqueci de tudo que ficou para trás, você tem que olhar para frente e esquecer de tudo que passou. E não deixar mais que a culpa sobre os pecados que você cometeu no passado continue te assolando, mas simplesmente os deixe para trás e prossiga para frente. É isso, é se arrepender e mudar de vida, é você se despojar, é você se despir de tudo aquilo que te atrapalhava. A gente vê que o encontro com Jesus pode fazer isso nas nossas vidas quando a gente olha para a vida de Zaqueu. Talvez não existisse uma pessoa mais corrupta em toda Jerusalém no tempo de Jesus. As pessoas olhavam para Zaqueu e viam simplesmente um traidor de Jerusalém, um traidor do povo judeu. Por quê, pastor? Porque ele era um homem, um publicano, um cobrador de imposto judeu. Isso quer dizer que ele trabalhava para Roma, cobrando imposto do seu próprio povo. As pessoas olhavam para ele como escória, as pessoas olhavam para ele como um traidor, mas isso não impedia de que ele continuasse a fazer o que ele estava fazendo e ainda roubasse o seu próprio povo. A Bíblia diz que ele era corrupto. E mesmo assim, Jesus, ao passar por aquele caminho, olha ele em cima de uma árvore, tem compaixão dele e vai ter com ele na casa dele. E sabe o que é se despir do velho homem?
Sabe o que é esse abandono de tudo que aconteceu atrás na sua vida? É o que aconteceu com a vida de Zaqueu naquele encontro com Jesus. Ele estava com Cristo, aceitou a Cristo em sua própria casa, e ele diz: ei, Jesus, eu estou arrependido de tudo que eu fiz, e eu vou restituir tudo o que eu roubei. Tudo o que eu fiz, eu me arrependo, e eu quero restituir. Eu não sei o que você hoje precisa restituir. Eu não sei o que você hoje precisa deixar para trás. Eu não sei o que foi que no ano de 2019 te atrapalhou, foi como pedra de tropeço na sua vida. Eu não sei o que você fez, quais foram as atitudes que te levaram a ter alguns problemas em 2019, mas eu sei de uma coisa: você pode se despir desses problemas hoje mesmo. Você pode hoje mesmo desistir dessas atitudes e deixar para trás e falar: ei Deus, eu sei que se eu largar isso, as atitudes, se eu largar essas atitudes erradas, se eu largar o pecado, se eu largar o que o Senhor não tem para mim, o resultado vai ser diferente no próximo ano. Você pode, querido, você pode, estar nas suas mãos esse poder para mudança, basta se abrir para isso. Basta esquecer do que passou para trás e simplesmente mudar de atitudes. A segunda coisa que nós devemos é renovar a nossa mente. Repita comigo: renovar a nossa mente. É o que Paulo diz, que nós precisávamos renovar a nossa mente no espírito, o nosso entendimento. E eu quero te falar, não tem como a gente fazer o próximo passo, que é se revestir do novo homem segundo Deus, sem a mudança de mentalidade genuína. Ela é um pré-requisito para nos revestirmos de tudo que Deus tem para nós. Sabe, muitas vezes eu converso com alguns jovens. A gente praticamente toda semana atende 1, 2, 3 jovens que vêm abrir o coração, que a gente vem ajudar. Mas muitas vezes a gente atende 1, atende 2, atende 3. Muitas vezes chega a ser repetitivo o que nós falamos em cada um desses atendimentos. Teve vez até de falar com essa pessoa: olha, a gente precisa, com uma pessoa, a gente precisa conversar de novo, e uma pessoa falar: pastor, eu não preciso conversar, eu sei tudo que eu tenho que fazer, eu só tenho que fazer. Eu falei: então querido, faça. E a grande verdade é essa, que a gente que vem para a igreja, a gente que conhece a Deus, que conhece um pouco da palavra de Deus pelo menos, a gente sabe muitas vezes o que a gente tem que fazer, mas a gente não mudou a nossa mente ainda, de uma forma que a gente realmente faça. Essa pessoa que ainda não mudou o entendimento de verdade, ela sabe o que fazer. É como alguém que está prestes a fazer um bolo e quer seguir uma receita, mas simplesmente não mudou a sua mente ainda, porque mesmo tendo a receita, ela não tem força para ir lá e fazer um bolo. Ela não tem força para ir lá e simplesmente fazer o que tem que ser feito, porque a mente dela ainda não foi transformada genuinamente. E se despojar e se revestir, os 2 primeiros pontos se despojar e renovar a sua mente, resumem o que significa arrependimento. E só se reveste do novo quem se arrepende de fato daquelas atitudes que cometeram. Nós temos que entender que a nossa mente é o que controla as nossas ações. A nossa mente é o nosso centro de crenças, é o que controla as nossas atitudes. O que nós pensamos, nós falamos. O que nós falamos, nós fazemos. E se nós sabemos o que nós devemos fazer, mas não o fazemos ainda, quer dizer que o nosso centro de crenças, que a nossa mente ainda não foi transformada genuinamente. E é por isso que nós temos que seguir o que Paulo diz em um outro texto e termos a mesma mente de Cristo, termos a mesma mentalidade que havia em Cristo Jesus. Para a gente viver o novo, a gente precisa mudar a nossa mente, primeiro. E a terceira coisa é nos revestir do novo homem. Repita comigo: revestir do novo homem.
A palavra revestir no grego significa enduo, é entrar numa roupa, vestir-se é literalmente pegar todas as características do novo homem, pegar todas as características que Deus tem para nós como nova criatura e simplesmente vestir isso, simplesmente aplicar nas nossas vidas. Gálatas 3:27 diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nós precisamos nos revestir do novo homem nascido segundo Deus, precisamos ser revestidos pelo próprio Cristo. E isso quer dizer que nós devemos fazer o que Cristo fazia. Colossenses 3:12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Se revestir de Cristo é se revestir de todas as coisas que Cristo fazia. É ou não é verdade? Mas pastor, não é fácil. Cara, não estou aqui para dizer que é fácil, eu sei que é difícil. Quando Jesus estava prestes a morrer, quando ele estava angustiado de morte, ele chama seus discípulos, os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e fala: vamos ali orar. Eles chegam no jardim do Getsêmani e Jesus vai um pouco à frente e começa a orar, vigiar. E o que a Bíblia diz que acontece com aqueles discípulos? Simplesmente eles dormem, simplesmente eles não vigiam, não oram como Jesus tivera mandado. Mas sabe por quê? A resposta está no que Cristo fala para eles. O que Jesus chega e fala? Amém. Envia alguém, Jesus. O que Jesus chega e fala no Getsêmani para os discípulos? E depois? É isso aí. O Espírito, pois, está... Eu sei que vocês sabem esse texto, gente, vamos? Pronto, mas a carne é fraca. Como assim, pastor? O Espírito, pois, está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos arrependemos de fato, nosso espírito é mudado, é transformado, mas a gente continua tendo uma carne dentro de nós, não é verdade? Que precisa ser combatida e transformada dia após dia. Estou mentindo? Mas sabe para que a carne é fraca, meu irmão? A carne é fraca para fazer a vontade de Deus. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus. A carne é fraca para as coisas espirituais. A gente está falando aqui que para a gente se revestir de Jesus, a gente tem que ser como Ele. A nossa carne é fraca em ser como Jesus é. Mas dentro de nós habita um Espírito que está querendo nos transformar nessa pessoa que se parece com Cristo. A palavra de Deus diz que no nosso coração, na nossa vida, existe uma constante milícia entre a carne e o espírito. E eu quero te falar essa verdade: quem a gente mais alimenta vai vencer, vai prevalecer sobre o outro. Talvez o ano de 2019 não tenha sido o ano das nossas vidas, o ano que como você tinha planejado, porque talvez a sua carne prevaleceu contra o seu espírito. E para que isso se transforme, mude, seja diferente no próximo ano, é algo que você precisa combater, é algo que você precisa, eu tenho que parar de seguir as concupiscências, os desejos, o engano da minha carne que me leva para o pecado. Eu quero renovar a minha mente, eu quero me revestir de tudo que Deus tem para mim e começar a agir como Jesus agia, e começar a seguir nos passos do próprio Jesus. Se revestir de Cristo não é fácil, mas pode ser muito possível no nosso ano de 2020. Em Malaquias 3, Jesus é comparado com o seguinte: o Messias que estava por vir, o grande Salvador que estava por vir, ele é comparado o fogo do ourives que purifica o ouro e a prata. E é isso que Ele tem feito nas nossas vidas. Se revestir dEle é ser purificado para Ele, é ser santificado para Ele, é ser separado para Ele. Mas não é fácil, é difícil. O ouro e a prata são purificados no fogo, e não é qualquer foguinho não, meu irmão, é uma brasa muito forte. Cara, foi difícil? Talvez, mas talvez Deus estava te preparando para o que você vai viver no ano que vem. Foi difícil?
sim, talvez Deus estava como o fogo de ourives te purificando, te santificando, te preparando para o que Ele tem para você no próximo ano. Se você concorda com isso, diga amém. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subir. Para a gente viver, velho, o novo, nós precisamos seguir os passos daquele que tem novidade de vida para nós. Pastor, se você pudesse resumir toda essa palavra, esses 3 pontos, como é que você resumiria? Como é que você resumiria? Quando acaba esse capítulo, e que começa o capítulo 5, versos 1 e 2, é como se a sessão na Bíblia não tivesse terminado. O capítulo terminou, mas o assunto é o mesmo. Amém? Entenderam? Paulo começa dizendo, lá em Efésios 5, 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, com aroma suave. Pastor, como é que eu vivo novo na minha vida? Imita Jesus, cara. Pastor, esse ano não foi fácil. Cara, esse ano aconteceu muita coisa. Imita Jesus. Pastor, como é que eu consigo viver todos esses processos que você falou? Olha para as Escrituras, olha para o Evangelho, começa a imitar, cara. Fica de pé no seu lugar. Nós temos separados esses últimos sábados para a gente estar em oração, para a gente estar buscando a Deus palavras e direcionamentos para o próximo ano. E eu quero que você entenda o que foi pregado aqui essa noite, amém? Eu quero, velho, que vocês vivam cada vez mais uma vida santa. Pastor, o que é viver em santidade? O que é viver uma vida santa? Muita gente pensa que viver em santidade é simplesmente olhar para uma lista de afazeres, olhar simplesmente para um checklist, um to-do list e falar, eu preciso fazer essas coisas. É lógico que quando a gente olha para a palavra de Deus, e muitos dos versos que eu li hoje, falam o que nós devemos fazer, falam a maneira como a gente deve agir, e fala da maneira como a gente não deve agir. E sim, nós devemos observar o que as Escrituras dizem para não fazer e para fazer. Mas você tem que entender que santidade não é se separar do pecado apenas. Não é você olhar para o pecado e falar, ok, fica aí no seu lugar e eu vou para esse outro canto. Se separar do pecado não é apenas como, por exemplo, Abraão e Ló se separaram, um foi para um lado, o outro para o outro, é isso também. Mas cara, entenda, Abraão e Ló, um estava indo para um lado, o outro para o outro. Abraão estava andando para a vontade de Deus. Abraão estava se voltando para Deus. Abraão estava se voltando para o que Deus tinha para ele. Abraão estava se voltando para a intimidade com Deus, para os planos, os projetos, o ano que Deus tinha para ele. Se separar, se santificar, ser purificado com Cristo não é apenas dizer adeus para o pecado, é ir em direção ao próprio Senhor, é ir em direção ao próprio Deus, é se tornar mais parecido com Ele, é andar no relacionamento, é se separar para Ele, é dizer, Deus, eu estou aqui, eu me santifico por Ti, eu estou separado para o Senhor, e eu quero profetizar que o ano de 2020 vai ser um ano de santidade. Como assim, pastor? Um ano em que a nossa juventude, o ano em que vocês, o ano em que nós seremos separados para Deus. Vai ser um ano, cara, que a gente não vai mais olhar para o pecado. Vai ser um ano que a gente vai olhar para o velho homem e vai dizer, ei, feliz ano novo, adeus homem velho.
Adeus para o velho homem. Hoje você tem que sair com essa frase no seu coração encravada. Hoje é uma oportunidade de dizer: ei, tem um novo preparado para nós, tem algo novo preparado para nós, tem bênçãos do céu preparado para nós. Mas se nós não chegarmos lá e despojar do velho homem, chutar ele para longe, despedir dele, cara, eu não quero mais você, eu não quero mais as suas atitudes, eu não quero mais os caminhos que você me leva. Tem um homem novo me esperando ali, tem um homem novo me esperando ali, e esse sou eu, revestido de tudo que Deus tem para mim. Se você hoje quer dizer adeus para o velho homem, que vai ficar lá no ano velho também, no ano velho, diga: oh Deus, feche seus olhos. Se você hoje quer tomar essa atitude e falar: ei, eu não quero mais, diga assim: adeus ano velho. Repita, adeus ano velho, adeus homem velho, adeus velho homem.